Olá, meus queridos amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos continuar os estudos do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando a respeito de Nossa Senhora, a respeito de Maria Santíssima, nessa etapa tão bonita dos nossos estudos. Você não pode perder, tem assunto muito importante na aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos e dê o seu like, dê aí o seu positivo se você gostou desses conteúdos. E compartilhe, com a sua rede de contatos para que mais pessoas conheçam este nosso curso e se aproximem mais da fé cristã. Nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta e queremos então fazer o nosso instante inicial de oração, pedindo ao Senhor que derrame sobre todos nós a luz, a graça do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E rezamos também a Maria Santíssima, pedindo a sua bênção de mãe e a sua intercessão por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos amigos, como dissemos, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica naquela etapa dedicada à Mariologia, que é a parte da teologia que é dedicada a Maria Santíssima. Na nossa aula passada, a gente conversou sobre a eleição ou sobre a escolha de Maria para ser a mãe do Redentor. E o assunto dessa nossa aula de hoje é palpitante. Hoje nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a definição dada pela Igreja, pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, de que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Será muito importante que vocês conheçam esse dogma, viu? E mais do que isso, que o guardem no seu coração. Mas antes de tudo, vamos explicar o que seja um dogma. Bem, o dicionário define o dogma como um ponto ou um aspecto de uma doutrina religiosa que se apresenta como sendo algo indiscutível ou inquestionável. Essa definição não deixa de estar correta, pelo menos em parte, mas cabe algumas outras explicações. Muitos pensam o dogma como aquelas coisas difíceis de entender ou difíceis de aceitar e que a gente é obrigado a cumprir ou obedecer cegamente. Para nós que somos católicos, os dogmas são, sim, definições normais dadas pela autoridade da Igreja, a quem o próprio Cristo disse que aquilo que ela ligasse na terra estaria ligado no céu, e aquilo que a Igreja desligasse na terra estaria desligado no céu. Mas os dogmas não são definições irracionais, invenções ou maluquices, da cabeça do Papa ou dos bispos. São proferidos, são determinados ou declarados após uma profunda reflexão, um profundo estudo, um profundo diálogo do Papa com todo o seu colegiado de cardeais, de bispos e mesmo com o povo de Deus. O teólogo Karl Rahner escreveu que as qualidades fundamentais de um dogma são origem divina, veracidade, obrigatoriedade de fé, imutabilidade, historicidade,
capacidade de evolução, né, no sentido de que um dogma pode ser aprofundado e ser melhor explicado, sem, no entanto, que haja uma mudança no núcleo da sua revelação. Ou seja, a declaração de uma sentença como dogma representa a mais alta qualificação teológica. Então, é de muita importância. Já os protestantes, os nossos irmãos protestantes, por sua vez, eles acham que os dogmas contradizem a liberdade da consciência cristã e a prioridade do evangelho. E não raras vezes nos perguntam: onde isso aparece na Bíblia? Onde essas coisas estão escritas nas Escrituras? Bem, nós católicos acreditamos na Bíblia, sim, mas também acreditamos na tradição da Igreja e na autoridade, na unção do magistério da Igreja que nos define a doutrina. Dessa forma, para nós católicos, a aceitação dos dogmas é um aspecto de fé e de submissão ao discernimento e à autoridade da Igreja e do Papa. Para vocês terem uma ideia, os principais dogmas da Igreja são cerca de 43. Então, muitos dogmas, já desde o início da Igreja até os dias de hoje, são dogmas dos mais diversos, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre Maria, sobre o ser humano, sobre a Igreja, sobre o Papa, sobre os sacramentos, sobre o fim dos tempos, enfim, tem dogma de todo tipo. Um dogma é algo imutável, é algo definitivo, razão da importância dele ser plenamente e muito estudado antes de ser definido, porque uma vez definido ele não pode ser cancelado. E por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, Deus não volta atrás, aquilo que Deus fala está dito, e a Igreja fala em nome de Deus. Os dogmas podem ser definidos em um concílio, que é aquela reunião do Papa com seu colegiado de cardeais e bispos, ou pode ser definido individualmente por sua autoridade, através daquilo que nós chamamos de bula papal, como se fosse um decreto presidencial aqui no nosso país, na nossa política. Bom, o dogma da Imaculada Conceição, como eu falei há pouco, afirma que, em vista da salvação de toda a humanidade, Deus preparou Maria, uma mulher toda pura e santa, preservada de toda infecção do pecado, para o grande acontecimento da encarnação, para o qual ela, de maneira muito especial, contribuiu com a sua maternidade humana e com a sua maternidade divina. A doutrina da Imaculada Conceição, antes de ser declarada dogma por Pio IX, já era vivida e já era aceita pela Igreja desde sempre, desde os seus primórdios. E era de vivência, digamos, implícita, né? Não estava escrito, não estava definido, mas o povo já vivia. E foi assim até o Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C. Então, dessa forma, desde o século II, bem no comecinho da Igreja, aparecem textos que indicam uma íntima, uma grande associação de Maria a Cristo Redentor, na luta contra o diabo, na luta contra o mal. Nessa associação se expressa aquele, digamos, paralelismo, naquele vínculo, naquela união entre Maria e Eva, ou seja, Maria como a nova Eva associada ao novo Adão, que é Jesus Cristo. Dessa forma, já então nos primeiros séculos do cristianismo, se desenvolveu esse paralelo. E um outro paralelo, ainda a respeito de Maria e a respeito de Eva, nos dizia que Eva era aquela virgem desobediente e que levou a humanidade para o mal. E Maria, por sua vez, era a virgem obediente que abre o caminho para o bem quando gerou Jesus Cristo. Nesse primeiro momento, então, não se chegou a uma ideia fechada a respeito da imunidade de Maria em relação ao pecado original, embora se revele já uma certa separação de Maria em relação ao pecado.
Como a gente falava, Eva foi vencida e Maria é vencedora e, portanto, seriam imagens que estão subentendidas nesse paralelismo. Um fato a se destacar é a posição de Santo Agostinho, lá no início do século V, que, mesmo sem falar de maneira explícita no pecado original, Santo Agostinho afirmou a grande, a enorme santidade de Maria em razão da honra do Senhor, do qual ela é mãe. Portanto, a santidade de Maria está ligada à divindade, à grandiosidade do seu filho Jesus. Se a igreja aceitava, então, de forma implícita e velada a Imaculada Conceição de Maria até o Concílio de Éfeso, a partir desse acontecimento, então, foi dado o primeiro passo em direção a uma fé explícita na pureza de Maria. São Máximo de Turim escreveu, olha que coisa bonita, Maria, habitação plenamente idônea para Cristo, não pela qualidade do corpo, mas pela graça original. E foi na Igreja do Oriente, viu? Lá no século VI e VII, que se falou pela primeira vez em Imaculada Conceição. O bispo de Livias, que se chamava Teotecno, afirmou que Maria nasceu como querubim, ela que foi de barro puro e imaculado. Mas a ideia ainda mais importante é a da Panagia, que para o oriental significava que Maria é toda santa, não tem pecado, e isso seria um conceito mais englobante de isenção de pecado, como afirma o parágrafo 493. Maria imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Caminhando mais na história, já agora no século VIII, surge então lá no Oriente a festa da Concepção de Maria, que era celebrada como uma devoção, e era no dia 9 de dezembro. No século seguinte, é introduzida em uma parte da Itália, essa festa, a Itália bizantina, e na virada do primeiro milênio, então, começa a se difundir no Ocidente, sobretudo lá na Inglaterra. Dali se espalha para a França, para a Espanha, para a Itália de tradição ocidental. É bom que se diga que não há um texto bíblico que afirme claramente, explicitamente, a Imaculada Conceição. Mas a igreja deduz, a igreja reflete e a igreja se abre à ação do Espírito Santo para receber esta iluminação. Por exemplo, em Gênesis 3,15, está prometido que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esse não é um texto mariano, mas é sim um anúncio esperançoso dirigido a toda a humanidade a respeito da redenção em Cristo. No entanto, a mulher que deveria esmagar a cabeça da serpente não poderia ter caído em pecado, ou ela mesma seria então mais uma pecadora entre todos nós e não teria poder algum de pisar a cabeça da serpente. Outros textos nos falam que Deus exerce um chamado divino ainda antes da existência biológica e que, portanto, dão a Deus a prerrogativa de fazer a escolha e a eleição de Maria para ser, digamos, especial. E vamos combinar? Para Deus nada é impossível, não é verdade? Ele não só podia ter feito isso, como de fato fez. Vamos ver alguns exemplos disso? Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, nós vemos: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, nós temos: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia, antes de saíres do ventre, eu te consagrei.
No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 1, temos: desde o seio materno o Senhor me chamou. Portanto, Deus nos chama e nos vocaciona e nos dá as graças necessárias para este chamado. O dogma da Imaculada Conceição fica, então, mais claro quando a gente o enxerga na perspectiva da teologia da graça e também na teologia do pecado original. Mas a gente não vai conseguir explorar esses assuntos com detalhes na aula de hoje. O parágrafo 490 nos recorda a narrativa do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, versículo 28, quando o anjo se refere a Maria como cheia de graça. Se Maria tivesse contraído o pecado original, a plenitude de graça teria se restringido, digamos, no sentido de que essa graça não se teria estendido por toda a sua vida, não. A igreja, então, lendo as palavras da saudação do anjo, à luz da tradição e com a assistência do Espírito Santo, viu nelas, implicitamente revelada, o privilégio da Imaculada Conceição, aquela que é, sim, cheia de graça. E essa graça não foi só de se tornar a mãe de Deus, mas denota a sua pureza, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos daquele que ela iria gerar em seu ventre. É o que nos conta o parágrafo 491. O dogma afirma que Maria recebeu o privilégio de ser preservada da mancha do pecado original. Trata-se de uma pré-redenção. A ação redentora de Cristo em Maria não a cura, antes previne o mal. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? Bem, na vida de Maria, com certeza foi. E o parágrafo 492 diz que Maria é enriquecida desde o primeiro momento, desde o primeiro instante da sua concepção, puro mérito de Cristo. É bom reforçar que toda iniciativa, meus irmãos, vem de Deus. E Ele age gratuitamente por grande amor, e não por causa de qualquer mérito humano que Maria tivesse. E a graça só se torna efetiva realizando esse projeto salvífico de Deus quando o ser humano acolhe a proposta divina. Existe, portanto, um diálogo em que Maria respondeu a Deus de maneira total. Foi o seu sim, o seu fiat. Coisa interessante para a gente saber é que o fato de Maria ser imaculada não tira dela a necessidade de crescer na fé, porque isso é característica do ser humano, que necessita aprender e evoluir. Maria, então, não nasce pronta. Houve momentos em que ela não entendeu bem os acontecimentos e então ela guardou em silêncio todas as coisas do seu coração. Mas, diferente de todos nós, Maria vive a sua vida sem tropeçar e sem cair nas armadilhas do mal, mas nem por isso vive sem passar pelas crises e dificuldades que todos nós temos, inclusive as dores. Maria é pré-redimida pelo Verbo de Deus. Mais do que ninguém, Maria experimentou a salvação em Cristo, que é um processo na sua concepção imaculada e até a sua vida adulta. Sem dúvida, meus caros, aconteceram controvérsias ao longo da história a respeito do dogma da Imaculada Conceição, ou mesmo antes dele, alguns outros teólogos e até mesmo santos questionavam esta ideia. Nos séculos XII, XIII e XIV, essa ideia foi, sim, questionada, sobretudo aquelas ideias de Santo Agostinho, que viveu muitos anos antes e que provocaram dúvidas, porque Santo Agostinho dizia que o pecado original é transmitido pela geração natural,
ou seja, pela relação sexual. E assim Maria não poderia ser isenta de pecado, já que ela nasceu da união de seus pais Joaquim e Ana. Além disso, se a salvação de Cristo é universal, isso incluiria até mesmo Maria. Assim, eles não compreendiam que ela não poderia ter sido redimida se não tivesse tido o pecado original. Um outro santo, Santo Anselmo, negou a Imaculada Conceição pela dificuldade de conciliá-la com a redenção universal de Cristo. Da mesma forma, Santo Tomás de Aquino teve dificuldades de aceitar uma redenção, digamos, preservativa ou preventiva da parte de Cristo em favor de Maria. Mas o fato é exatamente esse. A bula papal, que declarou o dogma, a Ineffabilis Deus, diz que Maria foi resgatada por seu filho e de modo mais perfeito por uma redenção diferente daquela que todos nós tivemos. A nossa redenção foi libertadora do pecado original contraído e a de Maria foi uma redenção preservadora. De fato, mesmo quem nos preserva de um golpe mortal é ainda nosso Salvador, não é verdade? E eu diria até que é até um Salvador melhor do que se somente nos curasse da ferida feita pelo golpe mortal do pecado. Mas, consideradas todas essas posições e essas opiniões, após ampla consulta e estudo, o Papa Pio IX, então, proclamou o dogma no dia 8 de dezembro de 1854 e o fez nos seguintes termos: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina segundo a qual a bem-aventurada Virgem Maria foi, no primeiro momento de sua conceição, por uma graça e um favor singular de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada intacta de toda mancha do pecado original. É uma doutrina revelada de Deus. Meus caros amigos, este é o dogma da Imaculada Conceição. Muita coisa nós poderíamos dizer sobre a essência desse dogma, mas infelizmente a gente não consegue falar tudo, explicar tudo nesses nossos poucos minutos, não é? Quem sabe em outras aulas a gente consiga aprofundar um pouco mais alguns desses aspectos. Então, eu quero propor a vocês que vocês leiam outros tantos textos que a Igreja nos apresenta e que são de uma riqueza espetacular. Dentre esses textos, eu destaco para que vocês leiam o capítulo 8 da Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II. Dentro do Concílio Vaticano II, nós temos a Lumen Gentium e o capítulo 8, dedicado a Maria. É muito bom, viu? E é muito rico. Vai ajudar a conhecer mais sobre a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por hoje ficamos por aqui, desejamos muita paz para vocês. Mais uma vez eu quero te pedir, se inscreva, curta e compartilhe este nosso vídeo. Um carinhoso abraço a todos vocês.